Olá, tudo bem? Me chamo Lucas Galvão, estou aqui na presença da professora Luana Cunha, juntamente com o professor Daniel Araújo. Os dois que, por sinal, já foram meus professores na graduação. Duas ótimas pessoas e também dois grandes profissionais da área do direito. Hoje, o tema da nosso podcast, A Jovem Advocacia, é relacionado ao ensino jurídico no Brasil, onde temos aqui, como já apresentado, os nossos dois professores. Acredito eu que no decorrer de todos esses tempos em que temos o ensino jurídico no Brasil, que ele vem se aprimorando, ganhando cada vez mais destaque, mas ao mesmo tempo que satura o mercado, democratiza também, visto que, se formos perceber antes, não existia o tanto de profissional da nossa área, que é o direito, no mercado. Então, a primeira pergunta vai ser para o professor Daniel, logo em seguida para a professora doutora Luana, onde pergunto para vocês: a evolução do direito no Brasil, do ensino jurídico no Brasil, quais os efeitos dela e em qual a área que mais aperfeiçoa o mercado? Com a palavra o senhor. Boa tarde a todos. Quero aqui agradecer pelo convite, Dr. Lucas Galvão, a APAC, esse momento tão especial para a Jovem Advocacia. Um momento ímpar e também para mim é uma felicidade muito grande estar sendo entrevistado hoje por você, Dr. Lucas, ser esse grande profissional de reputação ilibada, um jovem advogado que é exemplo, não só em Capitão de Campos, mas em toda a região. Inclusive, o professor Luana, ele está descendo para a Batalha, Morro do Chapéu, Luzilândia, toda aquela região ele está advogando e também levando uma boa advocacia para aquela região. Parabéns, e isso nos orgulha muito. Sabemos que um dia nós somos seu professor, tá certo? Obrigado. Mas relação ao ensino jurídico é um tema bastante instigante, bastante importante, que deve ser trabalhado realmente com ênfase, tendo em vista que realmente nós estamos vivendo um momento, se pensarmos bem, um momento de crise das instituições, um momento que nós temos a necessidade de repensar a advocacia, o ensino jurídico de uma forma bem completa e bem complexa. O que a gente observa é de que a advocacia, ela apareceu, ela se aprofundou, mas há tempos atrás nós tínhamos poucos advogados atuando na área. Inclusive, Lucas, professor Luana, na terra dos meus pais, ali em Batalha, aqui próximo, o que nós tínhamos? Quando eu me formei, nós tínhamos um advogado militante, e era só ele que estava advogando. E a cidade ficava carente, ficava necessitando de profissionais para atuar lá. Era uma disputa dos clientes atrás de um advogado. E aí a gente observa realmente que o fluxo jurídico não acontecia, tendo em vista a necessidade de mais profissionais. E hoje a realidade é totalmente diferente. O que nós temos? Hoje nós temos vários advogados e vários advogados competentes, profissionais que estão levando realmente a justiça, os anseios sociais. E isso é de suma importância. Quando a gente fala, você falou no início da sua fala, e perdão, se eu me estender um pouco agora do que foi perguntado, você falou dessa questão realmente da necessidade de se pensar essa questão dos advogados, a quantidade de advogados trabalhando, advogado militando, né? E na verdade o que eu observo é que não é a quantidade, é sim a qualidade. E o que a gente precisa são de profissionais que estão realmente preocupados, imbuídos no espírito de aprender e de trabalhar cada vez melhor. E você é um exemplo disso, como falei agora há pouco, que estuda, se preocupa. A gente observa o professor Luana muitas vezes, ele de madrugada, ele posta as coisas, ele está lá assistindo uma mentoria, ele está preocupado realmente em conhecer mais, aprofundar mais. E aí eu digo justamente isso, o problema não é o mercado estar saturado. Na verdade, tem espaço para todo mundo, mas tem espaço para todos que são bons, aqueles que realmente buscam fazer da melhor forma aquilo que estão fazendo. Ou seja,
militando na advocacia de qualidade. O que eu penso é realmente isso, é de que o mercado está aí, está aberto, né? A gente costumava falar em salário, inclusive, né, que eu disse para você, com 2 anos de advocacia, você vai começar a ver os resultados e resultados permanentes. Né? E eu acredito que você está vendo antes disso, porque você realmente, né, é um grande profissional. E o que a gente busca, né, professor Luana, é realmente isso. Eu vejo Piripiri hoje, né, uma advocacia pujante, Pedro II, uma advocacia pujante, Capitão de Campos, uma advocacia pujante, brasileira, advocacia pujante, Milton Brandão, uma advocacia pujante, com grandes profissionais também, Domingos Mourão, enfim, nossa região é toda formada por grandes profissionais e que eu tenho certeza que não é causas complexas, e sim tá o cidadão buscar o advogado, porque com certeza nós temos profissionais capacitados para assumir, tá, todos aqueles conflitos que são trazidos pela sociedade e que vão esbarrar na justiça. Professora Luana. Falando dessa questão do ensino jurídico e a sua evolução no cenário social, nós temos que lembrar desde o início, né, de quando o ensino jurídico foi instaurado no Brasil. Né? Nós sabemos que no início nós tínhamos aquelas fontes do direito natural bem fechadas, as disciplinas eram sempre voltadas até mesmo para a incomplexidade. Então, assim, não tinha uma preocupação da sociedade em entender o direito. Né? Mas aí nós tivemos uma reforma universitária em 1968, e essa reforma universitária deu um novo viés para o ensino jurídico nesse cenário brasileiro, né? Trazendo novas disciplinas, inserindo novas metodologias ativas de ensino e colocando aí mais à frente a nossa Constituição Federal de 1988, que já deu mais abertura para esse nosso cenário jurídico, né, de ensino, trazendo o direito, né, trazendo para o profissional do direito disciplinas que possam realmente associar o conhecimento com a necessidade prática e teórica de cada bacharel, né, de cada acadêmico. Dentro dessa evolução, a partir da Constituição Federal, nós tivemos a implementação das disciplinas de direitos ambiental, da disciplina de direitos humanos, e daí começa a questão do ensino nesse viés humanístico, né? Nesse viés mais empático, mais voltado para a justiça social. Depois, nós tivemos aí a implantação da possibilidade do direito fazer essa questão interdisciplinar, não é, professor Daniel? Que é o que a gente faz muito na nossa instituição, associar uma disciplina a outra, coisa que lá no início isso não era possível, né? O direito penal era visto lá na casinha dele, o direito civil lá na casinha dele, e tão somente. Mas com a interdisciplinariedade nós podemos associar, e é isso que hoje as provas dos concursos cobram, é isso que hoje a OAB cobra. E aí tem um detalhe, doutor Lucas, que está fazendo toda a diferença com esse aspecto da justiça social, que foi uma resolução nova de 2018 que trouxe para o processo de ensino jurídico a questão das disciplinas de ACE, que são as disciplinas de extensão, né? Que são diferentes daquela tríade que a gente já fomentava desde a Constituição de 1988, que é ensino, pesquisa e extensão. Hoje a gente tem a extensão curricularizada. E essa extensão curricular, ela busca colocar o aluno gradativamente frente à sua perspectiva de conhecimento junto à sociedade, trazendo, devolvendo para a sociedade um conhecimento nato, um conhecimento certo do que realmente o direito promove, né? E ele busca dentro dessa sociedade. Então, depois dessa implementação desses 10% da matriz curricular do ensino jurídico com as disciplinas de extensão, eu acredito que a sociedade está mais próxima do conhecimento jurídico e até melhor para valorizar o profissional do direito. Então, doutora, a pergunta é, quanto mais melhor? Dentro da perspectiva, né, eu como coordenadora, né, de um dos cursos de direitos reconhecidos,
aqui, né, não só na nossa cidade de Piripiri, mas também nas cidades circunvizinhas e nos estados circunvizinhos, eu acredito que esse clichê, né, de dizer que o direito está saturado, na verdade vai mais para essa viés do clichê, dentre outros clichês que existem no cenário jurídico. Por quê? Porque nós temos que observar a perspectiva e o objetivo do aluno, não é? Eu sempre digo, na primeira aula, na aula inaugural, que o profissional, o aluno ali, a partir do momento que ele ingressa numa instituição de ensino superior do curso de Direito, ele já tem que estar preocupado com o seu viés profissional. O que é que eu quero fazer com esse curso de Direito? E é sobre esse tema que acredito eu que é importante para nosso ensino jurídico. O que é que acontece hoje? Quando nós estamos estudando na faculdade, queremos muito pegar a prática. Mas tem também a teoria. E muitos profissionais, muitos estudantes, sobretudo, eles se preocupam muito com a teoria e deixam a prática de lado. Lógico, como a professora Luana acabou de falar, você tem que saber onde quer chegar quando está na faculdade. Enquanto você não souber onde quer chegar, se quer realmente a OAB ou concurso público, você não vai saber o motivo de estudar a teoria e prática. Então, hoje, cada instituição tem uma maneira de ensinar diferente. E é aí que está o ponto importante. Qual é a importância da instituição de ensino como protagonista de sonhos em colocar essas pessoas ou seja na ordem, ou seja em concursos públicos? Esse objetivo, ele vem mais da instituição ou do próprio aluno? É bem interessante, eu sou suspeito para falar. O que a gente observa realmente hoje é que há essa necessidade, como eu falei logo no início, que nós temos um problema, realmente não é pontual, é um problema nacional, mundial, desse problema na crise dessa questão do jurídico, tá? Do ensino jurídico. Mas, graças a Deus, o que a gente observa é que as instituições de ensino elas estão um passo à frente, estão buscando, e com muito sucesso, resolver esses conflitos. Por exemplo, na instituição, que eu leciono com a professora Luana XFAP, o que nós temos? Nós temos o Núcleo de Prática Jurídica, que é uma inovação que traz justamente unir a prática com a teoria com a prática, botando o aluno naquilo que ele deve buscar realmente atender e demonstrar que realmente sabe e entender o que a sociedade quer. A instituição ela tem 3 períodos com essa prática, que são obrigatórias, mas atendendo até as resoluções do MEC, nós temos atividade extracurricular, que entra como atividade complementar, onde o aluno vai participar, vai fazer estágio no escritório, vai fazer estágio no Ministério Público, vai fazer estágio junto ao Poder Judiciário. Aluno também vai participar de eventos fora da instituição. Aluno vai publicar, que é muito importante a questão da pesquisa. Extensão. Vai levar para a sociedade através das ações sociais, atender realmente, entender aquilo que a sociedade busca. Porque o que a gente tem que entender é realmente que acabou aquela história do profissional e do aluno técnico, que só conhece a lei. Ele tem que realmente expandir, tem que ser uma pessoa mais humana, uma pessoa onde ela tem essa visão não só positiva da lei, mas uma visão humanitária, filosófica, né? Uma visão sociológica do direito. Porque o direito ele não pode ser mais aquele estanque, o direito ele movimenta muito e a gente tem que atender às necessidades e os movimentos sociais que vão aparecendo. E isso é muito importante. Nesse sentido, né, nessa perspectiva, eu acredito, né, que é o trabalho que a gente se volta para fazer hoje, que não tem como uma instituição de ensino superior dizer eu vou formar alunos para o exame da ordem, eu vou formar só alunos para outros desafios profissionais. Eu acho que não existe uma dissociação dessas duas ideias, né, desses dois eixos. Nós precisamos, na verdade, alinhar caminhos para que o aluno
perceba a sua percepção profissional, para que ele visualize, eu consigo sim ser um advogado de sucesso, eu consigo ser sim um profissional, um servidor público de um tribunal, eu consigo ser um oficial de justiça. Então, assim, para que o aluno ele tenha sonhos e ele possa se perceber naqueles sonhos. Então, hoje, dentro dos 5 anos do curso de Direito, a preocupação é ensinar realmente o aluno, mas ensinar com ética, com responsabilidade, e ensinar também que ele perceba as necessidades sociais, porque eu acredito que hoje o que forma o profissional, além da ética, além dessa responsabilidade, é entender o que a sociedade necessita, né? Ainda mais para nós, profissionais do direito, que estamos aí, né, como pacificadores, né, da sociedade, incluindo aí a questão das medidas alternativas de justiça. Então, tudo isso vem para alinhar o conhecimento jurídico técnico, mas também não desassociar com a prática, e é isso que o nosso núcleo de prática, né, e é isso que os NPJs, né, de todas as instituições, acredito que buscam fazer, colocar esse aluno direto com a sociedade, para que ele possa acompanhar todas as etapas de uma necessidade processual, da crise que aquele cidadão está vivendo e como ele vai solucionar. Para que o aluno possa também entender, eu quero ser advogado porque eu reconheci isso no meu núcleo de prática, na minha atividade do estágio, eu reconheci isso. Então, é proporcionar essas possibilidades para o aluno, para que ele possa realmente escolher o caminho profissional, né, sem nenhum julgamento, haja vista que todos nós somos capazes de desenvolver e ter um sucesso profissional. Lá no livro do Max Weber, Ciência e Política como Vocação, ele descreve uma situação bem peculiar do ensino, ensino norte-americano. O que acontece? Ele traça um paradigma entre o norte-americano e os alemães, onde ele descreve o private docente. O que é o private docente? É aquele professor que ele nasce para o ensino e não se preocupa com o que vai ganhar de retorno na questão financeira. Hoje, nas instituições financeiras, acredito que a gente mexe tanto com direito bancário também, que meio que tem esse vício de linguagem. Mas as instituições de ensino, as faculdades, as universidades, a importância hoje do professor ele se ater mais com o ensino jurídico em si, com ensinar, do que com o próprio dinheiro mesmo que vem disso. Então, acredito eu que para ensinar, você precisa estar apaixonado. Mas outra pergunta. Compensa hoje dar aula? Assim, para mim é super prazeroso, né? Eu sou professora desde os meus 15 anos de idade, né? E o ensino superior entrou na minha vida também muito cedo. E na instituição em que eu estou hoje, a Faculdade CRISFAP, eu tive a oportunidade de retornar como egressa, para os quadros da instituição em 2014. Em 2022 eu me tornei a coordenadora do curso de Direito. E assim, é um prazer. Na verdade, doutor Lucas, o que a gente percebe, o ser docente é gratificante. Você formar ideias, você perceber o seu aluno como profissional lá fora, eu acho que isso é impagável. Nós não temos dinheiro no mundo que pague as recompensas que nós temos no cenário, social. Hoje nós temos alunos aí em diferentes locais, e onde você chega, você percebe seu aluno ali atuando, trabalhando, sendo referência, dando entrevistas, participando da sociedade como um todo, e isso é esplendoroso. Mas só fica no ensino jurídico ou na docência, efetivamente, aqueles apaixonados. Por quê? Porque você não deve apenas se ater ao conhecimento técnico. Você também tem que ser uma pessoa humana, não é? Porque nós fazemos além do que o processo de ensino-aprendizagem requer. Porque hoje nós sabemos que nós temos que atingir diferentes habilidades pedagógicas. Nós temos que atingir o aluno em diferentes situações que ele possa viver e diferentes realidades em que ele está inserido. Então, isso vai muito além. E só fica no ensino, realmente,
quem tem vocação, quem realmente se apaixona, quem se dedica, porque às vezes você acha, eu sou do direito, eu não tenho um conhecimento pedagógico mais aprofundado, né, como algumas pessoas assim se colocam, mas o seu querer em transformar, né, aquela pessoa, fazer o processo de ensino-aprendizagem acontecer, isso faz toda a diferença, né? Então, faz toda a diferença porque nós, professores, devemos estar estudando todos os dias e se atualizando para que você possa gerar para o seu aluno, gerar para a comunidade acadêmica o melhor. Independente do que ele esteja vivenciando, independente da sua realidade, você colocar para ele que é possível, porque além de ensinar, além do conhecimento teórico, você também tem que ensinar ele a ser um bom ser humano. A educação transforma, né? Na minha família, meu pai e minha mãe estão conseguindo, na verdade, formar eu como advogado que sou, e meus outros 2 irmãos em medicina. Então, isso tudo através do estudo. Eu chamo a atenção já para as autoridades, principalmente da OAB, pois o que a gente que a gente ouve falar dentro da própria faculdade, é que a advocacia é uma profissão saturada. E muito pelo contrário, quando a gente chega realmente no mercado. O que a gente percebe é que a advocacia é uma profissão para corajosos. É uma profissão em que requer luta, doutor. E para isso é preciso fiscalizar a cada vez mais as aberturas aí de cursos jurídicos, de cursos de direito. E o que é que acontece? Eu lhe pergunto, o senhor, como já tem uma vasta atuação tanto na advocacia quanto no ensino superior, qual é a importância hoje da OAB entre conciliar a sociedade e o curso técnico? Deve ter uma abertura maior, deve se restringir a realmente aquelas pessoas que se preparam? Como é que funciona hoje? Qual é o papel hoje da OAB? Boa pergunta, Lucas. O que nós observamos é o seguinte: precisa de ação. O Estatuto da Advocacia ele já prevê essa atuação ativa da OAB na fiscalização do ensino jurídico. Nós temos alguns exemplos para dar, para, em resumo, trazer alguns. O primeiro deles é a questão do selo de recomendação. Está lá no Estatuto da OAB, dos advogados, dizendo que a OAB, salvo engano, artigo, não vou falar para não ser preciso, mas tem um artigo no Estatuto que diz o seguinte, que a OAB ela deve atuar fiscalizando as instituições de ensino e ser consultado previamente sobre a instalação, a questão do credenciamento das instituições de ensino. Então a OAB, o Conselho Federal, ela tem essa obrigação de estar acompanhando. A OAB também tem a questão do selo, né, o nível do selo de recomendação das instituições. Ela tem que estar acompanhando passo a passo como é que está acontecendo, as matrizes curriculares, a utilização, se a instituição ela está trazendo disciplinas novas que vão trazer realmente o aluno a esse novo mercado, que vai sair um pouco daquilo que sempre a gente viu, que é processo civil, processo penal, aí nós temos a arbitragem, nós temos a mediação, nós temos outros institutos que dá para que o profissional ele venha sair daquele ponto que a gente sempre viu há bastante tempo, direito digital, direito médico, e outras áreas. Direito agrário, né, que agora vem evoluindo. O imobiliário, enfim, são várias áreas. E a função da OAB é justamente essa, ok? Fiscalizar como é que está a atuação dos ensinos jurídicos do Brasil afora, justamente para trazer contribuição para que as instituições consigam cada vez mais, né, ensinar os nossos alunos a se desenvolver para esse mercado que está tão complexo e que há necessidade realmente de sempre se oxigenar para atender melhor nossos alunos e a própria sociedade. Então, nós vamos aí para a última rodada de perguntas, e essa pergunta é exatamente sobre a questão da inteligência artificial. Acredito que vocês dois, como professores que são, já devem ter recebido trabalhos feitos por inteligência artificial. Como é que hoje... Porque eu fui numa
na pós-graduação e lá tinha um professor que só falou sobre a inteligência artificial. E muito o contrário da graduação, ele disse que a inteligência artificial é uma coisa boa, é uma inovação boa. Por quê? Porque isso é o que ele disse, meio que é melhor você ficar sem pensar, né? E deixar no computador. E acredito eu que não seja bem assim, doutor. Então, a inteligência artificial, ela vem para fazer o bem ou vem para formar pessoas mais preguiçosas? Na verdade, nós não podemos nos esconder dos avanços tecnológicos, né? E esses reflexos da inteligência artificial, eles chegaram há muito tempo nas instituições de ensino e o que nós não podemos é desassociar isso, né? Existe, o que nós vamos ter que trabalhar, né? O que nós estamos nesse processo é trabalhar o nosso estudante, né, o nosso bacharel e os próprios profissionais para saber lidar, usar de maneira responsável esses mecanismos. Por quê? Porque não adianta a gente esconder isso e dizer, eu não recebo um trabalho com esse viés, eu não vou admitir. Por quê? Porque ele está aí na sociedade, né? Mas o que nós não podemos admitir é uma substituição da nossa capacidade intelectual, né, da nossa capacidade humana por máquinas, porque isso jamais será possível, né? Eu acredito que por mais que exista uma evolução, isso nunca vai ser atingido. Agora, nós precisamos dotar o nosso aluno, os nossos profissionais, como pessoas centradas, capazes de utilizar, mas utilizar com responsabilidade, referenciando, utilizar também observando, porque nós sabemos que a inteligência artificial também erra, né? Eu li um artigo essa semana onde os dados mostrados, eles não eram reais, eles eram dados fictícios e esse texto colocava como dados reais. Então, assim, isso pode gerar também a desinformação. A jurisprudência mesmo que eles citam é uma jurisprudência inexistente, que não existe. Então, tem que fazer um trabalho ético, responsável, para também fazer com que a gente possa entender com expertise, não é, o que está sendo colocado pela inteligência artificial, mas com a finalidade também de organizar essa utilização, tanto por profissionais como também pelos nossos bacharéis. Professor, você quer ponderar algo sobre a inteligência artificial? É o seguinte, a inteligência artificial é uma realidade inafastável. A gente observa que a inteligência artificial está realmente ocupando um espaço muito rápido. Mas o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, que ela nunca vai conseguir trazer emoção para as relações. Então, a advocacia ela não vai perder espaço para a inteligência artificial. É verdade. Como o nosso tempo é curto, eu vou só deixar a palavra com o professor Daniel, com a professora Luana, a fim de que eles orientem esse pessoal que está saindo agora da graduação e também aos advogados militantes que estão precisando se instigar, estão precisando ter um pouco de coragem. Então, deixo a palavra para você. E, digo para você, cada advogado que está ouvindo, não deixem falar que a advocacia está saturada, porque a advocacia não está saturada. O que eu vejo é um mercado cheio de oportunidades. É uma pessoa aqui que tem 1 ano e 9 meses de advocacia que está falando isso. Uma pessoa que está conseguindo mudar a sua vida com a advocacia, sem berço jurídico, sair do zero. E culpa desses aqui, que estão na minha frente, professores, pois se apegue a eles, seja amigo deles que você chega longe. Então, professor Daniel, gostaria que você ponderasse um pouco sobre o que estamos vivendo e também que enchesse os corações de quem está nos vendo de um pouco de confiança, mas para seguir firme. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, invistam nos seus sonhos, sigam em frente, mas façam assim como o Lucas, passou 5 anos na instituição, estudando, se esforçando, como vocês poderão assistir aqui, o jeito que ele se comporta muito adequado, conhece, ele lê muito. Então, o futuro não está na mão dos outros não, está na mão de vocês. O que vocês devem fazer é realmente buscar
E outra coisa muito importante, não existe, e desculpa a expressão, mas não existe advogado bombril não, mil e uma utilidades não. Você deve buscar uma especialização. O mercado, como o Lucas bem falou, não está saturado. O que nós temos que buscar são outras áreas de atuação. A gente observa vários colegas, e se eu for trazer, são vários exemplos aqui de profissionais que estão bem sucedidos hoje na profissão, atuando em áreas que outro momento a gente não via uma área assim, de grande expressividade. Mas o que a gente tem que buscar é o quê? Excelência naquilo que a gente faz, que o resultado ele vai aparecer sim, assim como está aparecendo para o Lucas. Doutor Lucas, é um prazer, né? Foi assim um prazer a gente bater esse papo aqui, né? Perceber a sua evolução profissional, né? Então, assim, para a gente é um orgulho muito grande e agradecer, né? A PAC, né? A Jovem Advocacia Podcast, de ter nos escolhido para nos reunir nessa tarde maravilhosa, para discutir algo que realmente faz a diferença, né, na sociedade, e faz a diferença e pode fazer a diferença para você que está aí do outro lado, que está iniciando a advocacia, que pretende entrar em uma instituição de ensino jurídico. Não tenha medo, acredite nos seus sonhos, acredite no seu potencial e realmente invista nesses 5 anos, mas com conhecimento, com garra, com determinação, que tudo é possível. Então, finalizando, gostaria de agradecer à APAC pelo podcast e também o convite aqui de todos que fazem a Jovem Advocacia Podcast chegar nos lares de cada um de vocês que estão nos assistindo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Professor, obrigado.